Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Vereador de Goiânia acusado de receber propina consegue habeas corpus. Mãe de cantor sertanejo é sepultada em Aparecida de Goiânia. Cidade Jardim registra maior número de casos de dengue em Goiânia. Mãe é presa suspeita de torturar e dar bebida alcoólica a filhos. Papa Bento XVI abençoa fiéis e pede novamente renovação da igreja. Novo partido de Marina exige ficha limpa de candidatos. Remédio usado para burlar bafômetro não elimina efeitos do álcool no comportamento. Goiás empata com o Goianésia e segue na liderança do Goiano de futebol. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, sem competitividade, indústria do país perde 14 bilhões de dólares em exportações. O estado de São Paulo, TRE, paga mais de 5 milhões de reais em bônus a 41 servidores. O Tribunal Eleitoral de São Paulo se antecipou ao STF, que, a pedido da AGU, vai julgar se benefício é legal. Correio Brasiliense, a escalada do tráfico de drogas no plano piloto. Valor econômico, saldo comercial deixa de cobrir déficit de serviços. Estado de Minas, custo de vida no interior já é maior que em Belo Horizonte. Jornal do Comércio, aposentadoria pode mudar de novo. Cálculo em estudo pode substituir o fator previdenciário por uma regra que mescla a idade mínima e tempo de contribuição. 0 hora, os próximos passos da guerra ao crime em Santa Catarina. Brasil Econômico, fundos de pensão poderão entrar nos novos leilões de aeroportos. O Popular, apagão do táxi. Falta táxi em Goiânia quando chove ou anoitece. Destaque do Jornal Diário da Manhã, os bairros preferidos dos ladrões de carro. 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entrega às 8 horas de hoje frota de veículos para a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal e inaugura no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia a fábrica Esfera Sinalização. A fábrica vai usar mão de obra das detentas. É uma empresa goiana que fabrica taxas e iluminadoras para sinalização de rodovias e que distribui para todo o Brasil. O vereador Paulo Borges, do PMDB, conseguiu na noite de ontem um habeas corpus expedido pelo juiz plantonista José Carlos Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás. Paulo Borges está detido desde sexta-feira, dia 15, durante desdobramento da Operação Jeitinho. O vereador é suspeito de participar de um esquema de tráfico de influência e cobrança de propina para a liberação de licenças ambientais pela Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. O juiz GCI Coelho de Alcântara tinha indeferido o pedido de renovação temporária do vereador na tarde de ontem. 7h05. Governo do Estado tem novo líder da Assembleia Legislativa. Com o reinício dos trabalhos de plenário, serão feitas várias mudanças na Assembleia Legislativa, principalmente nas lideranças de bancada e nas presidências de comissões temáticas. O governo do Estado tem novo líder na casa, que é o deputado Fábio Souza, do PSDB, com quem conversamos agora. Deputado, como o senhor pretende desempenhar essa função?
Com muito diálogo, muita conversa, com muito afinco nos nossos trabalhos, defendendo aquilo que for necessário defender, comandando uma equipe de deputados extremamente compromissados com o Estado e mantendo esse excepcional diálogo com a oposição. Eu acho que é isso que vai fazer a casa funcionar bem. Nós trabalhando, fazendo a nossa parte, a oposição fazendo a parte dela, mas sempre com um diálogo aberto e conciso entre os pares. Pode haver algum tipo de dificuldade nesse diálogo, levando-se em conta que a oposição diz que se fortaleceu, aumentou o número de parlamentares, 16 parlamentares, inclusive essa semana, promoveu então uma reunião na qual ficou definido que os discursos a partir de agora serão mais fortes. Olha, eu espero com toda sinceridade que 2014 não contamine o ano de 2013. O processo eleitoral é em 2014. Em 2013 nós temos um processo político-administrativo que precisa ser conduzido e cada um dando a sua opinião, cada um colocando a sua posição em destaque, mas o processo eleitoral é o ano que vem. A gente não pode deixar contaminar porque senão as coisas não vão dar certo, não vão andar do jeito que Goiás precisa que ande. Tanto a situação nos seus posicionamentos, quanto a oposição nos seus posicionamentos. Eu espero que não haja essa contaminação. Pelo contrário, eu espero que a gente possa andar de uma forma profícua para frente aqui, olhando nos interesses do Estado de Goiás. Agora, esse negócio de que a oposição aumentou o número, há controvérsias, viu? Há controvérsias. Não, porque nós ainda vamos conversar com alguns deputados. Você veja que tem um deputado que a oposição está contando como deputado de oposição, mas ele faz parte de um partido que tem que ter secretário, que faz parte da chapa, que vai estar na chapa do governador Marconi. Não é, às vezes não é interesse nem para ele e nem para o governo tê-lo dessa forma, né? Então, vamos conversar ainda, por isso que eu digo que há controvérsia. Existe alguma previsão já de chegar em novas matérias do Executivo em envio aqui para a Assembleia Legislativa nesse início de ano? Provavelmente na terça-feira já vai dar entrada vários projetos aqui na casa, mas na terça-feira já começa a sessão efetiva aqui na casa. E aí vários projetos, há uma previsão de cerca de 20 projetos vão dar entrada na casa. Dá para adiantar alguns deles e qual a temática pelo menos? Não, porque ainda não chegou a casa. Conversamos com o deputado Fábio Souza, novo líder do governo da Assembleia Legislativa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O mundo em sua casa. Política Nacional. De olho nas eleições presidenciais de 2014, a ex-ministra Marina Silva começou no final de semana a coletar assinaturas para a criação de um novo partido político. Debaixo de gritos de Brasil Urgente, Marina Presidente, ela foi lançada ao Palácio do Planalto por cerca de 1.000 militantes da futura legenda, com nome oficial de Rede Sustentabilidade. Marina aposta nas alianças pontuais para possível candidatura. A ex-senadora Marina Silva, que lançou nova legenda neste sábado em Brasília, diz apostar em um partido diferente, chamado de Rede Sustentabilidade. A ideia é que o partido seja formado a partir de alianças pontuais, com políticos vindos de várias siglas, a fim de fortalecer a sua possível candidatura à presidência da República em 2014. Em cima de princípios e valores éticos duradouros, podemos sim fazer alianças pontuais. Fazemos alianças pontuais. E não precisamos eliminar os sonhos, homogeneizar os sonhos e nem eliminar as diferenças. Somos diferentes, não somos a mesma coisa. E essa é a nossa maior riqueza. Quando as pessoas me perguntam, mas a senhora é oposição a Dilma? Eu digo, nem oposição, nem situação. Nós precisamos de pessoas que tenham posição. O estatuto do novo partido, ainda provisório, prevê apenas uma reeleição para os futuros parlamentares. Um teto para as doações, que será definido pela Coordenação Nacional da Legenda e oficializado assim que o partido for registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Seria o mesmo modelo utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para captar recursos para a campanha eleitoral. A proposta também é exigir ficha limpa para os dirigentes partidários e candidatos. O partido Rede Sustentabilidade precisa conseguir 500 mil assinaturas até setembro deste ano, para que Marina possa concorrer às eleições de 2014. A possível candidata nas eleições anteriores, em 2010, conquistou quase 20 milhões de votos. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Falti. 7-10. Reforma política pode diminuir as desigualdades de poder. Para mudar, reforma política já.
Este é o chamado da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político e do movimento de combate à corrupção eleitoral, que buscam uma reforma ampla que vá além dos aspectos eleitorais. A plataforma defende o fim dos privilégios dos parlamentares, o fortalecimento da democracia direta, onde o povo tem a maior poder de decisão, a proibição de financiamento privado para as campanhas e enfrentamento das desigualdades nos espaços de poder. Para a educadora da ONG SOS Corpo, Carmen Silva, uma reforma política no Brasil vai enfrentar 3 grandes problemas. Um deles é o problema da fragilidade dos partidos políticos. O segundo problema é da representação. No sistema político brasileiro hoje, a gente tem um problema de subrepresentação das mulheres, das pessoas negras e das pessoas que vivem em condição de pobreza. E um outro problema, a forma como o sistema está organizado, ele favorece a corrupção, favorece o uso privado da coisa pública. Então a gente está propondo que as campanhas sejam financiadas com recurso público de forma exclusiva, para que todo mundo tenha uma base igual de condições para a realização das campanhas eleitorais. Diversas organizações da sociedade civil buscam coletar mais de 1,5 milhão de assinaturas para, a exemplo da Lei da Ficha Limpa, apresentar ao Congresso projeto de reforma política. 7h12. Uma forte chuva na tarde de ontem em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, deixou um rastro de destruição. A fachada do recém-inaugurado Hospital Regional Norte desabou, ferindo um engenheiro da obra e um operário que estavam fazendo a manutenção da unidade hospitalar. O Hospital Regional Norte foi inaugurado há um mês com o show da cantora baiana Ivete Sangalo, que recebeu R$650 mil como cachê do governo do estado. O projeto obriga donos de automóvel a fazer todas as chamadas de recall. A Câmara dos Deputados vai analisar a possibilidade de obrigar os donos de automóveis a fazer todas as chamadas para troca de peças por defeito, o chamado recall. Quando as fábricas descobrem que há um defeito de fabricação em alguma peça que pode comprometer o funcionamento de um carro, ela é obrigada a comunicar publicamente todos os consumidores e convidá-los a fazer a substituição ou reparo gratuitamente. Porém, nem todos respondem a essa chamada. Tramitam na casa diversas propostas que querem tornar o recall obrigatório também para o consumidor. O autor de uma dessas propostas, o deputado Guilherme Mussi, do PSD de São Paulo, quer que a comprovação do recall seja exigida para o licenciamento do veículo. O parlamentar argumenta que, em boa parte dos casos, o problema a ser corrigido é de segurança do veículo e não é possível conviver nas ruas com um índice de 40% de pessoas que não respondem ao chamado. E muitas pessoas simplesmente não levam, às vezes por falta de tempo, por preguiça, ou por achar que não são obrigadas a fazer. Porque uma pessoa que está tomando a responsabilidade de não tomar uma medida para se sentir mais segura, tudo bem, é problema da pessoa. Mas a partir do momento que essa pessoa coloca a vida de terceiro em risco, é onde os legisladores temos que entrar para poder tentar amenizar esses problemas. Mesmo reconhecendo que atender ao recall pode ser um pouquinho trabalhoso, a maioria dos consumidores admite que os reparos são necessários, sobretudo pela questão da segurança, como explica o analista de sistemas Claudiomar Borges. Se de fato é um defeito que afeta a segurança de um veículo, isso está colocando em risco a vida de outras pessoas a partir do momento que esse veículo esteja movimentando o trânsito. A proposta que obriga o dono de automóvel a atender aos chamados para a troca de peças defeituosas será analisada pelas comissões de Viação e Transportes, de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. De Brasília, Vânia Alves. 7h15. O mundo em sua casa. Política internacional. O Vaticano anuncia que o conclave que vai escolher o sucessor do Papa Bento XVI poderá começar antes de 15 de março, se houver quórum de cardeais suficiente em Roma. O porta-voz do Vaticano, padre Frederico Lombardi, afirmou que as regras da Igreja definem que a data dos conclaves
pode ser interpretada diferentemente desta vez, já que se trata de uma circunstância extraordinária após a histórica renúncia de Bento XVI. Ele afirmou anteriormente que o conclave começaria entre 15 e 20 de março, de acordo com as regras existentes. Ontem, o Papa Bento XVI apareceu na janela dos seus aposentos no Vaticano para abençoar os milhares de fiéis que se reuniram na Praça São Pedro durante a primeira bênção dominical do Ângelus desde o anúncio de sua renúncia e a penúltima antes da saída marcada para o dia 28 de fevereiro. Segundo o Vaticano, a multidão na praça foi de cerca de 50 mil pessoas. O pontífice fez votos para que, neste tempo de quaresma, a contemplação da paixão, morte e ressurreição de Cristo nos ajude a segui-lo mais de perto. E após a bênção dominical, acompanhado por cardeais e membros da Cúria Romana, o Papa Bento XVI iniciou seu retiro de exercícios espirituais, o qual se estenderá por uma semana e, por isso, deixará suspensas todas as atividades públicas do pontífice. 7:16. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O corpo da aposentada Eva Bernardes, de 66 anos, mãe do cantor sertanejo Adriano, da dupla André e Adriano, foi sepultado ontem no cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia. Eva foi encontrada morta na tarde de sábado no interior da casa onde ela morava, no setor Pedro Ludovico, na capital goiana. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima apresentava sinais de espancamento e o principal suspeito do crime é o namorado dela, identificado como Antônio Maria Silva Bastos, de 45 anos. A suspeita se tornou ainda mais forte depois que um crachá com o nome de Antônio foi encontrado próximo ao corpo da aposentada. Polícia Civil prende homem acusado de abusar sexualmente de crianças. A Polícia Civil de Goianésia conseguiu prender nesta semana Rosimar Amorim de Assunção, acusado de abusar sexualmente de crianças do sexo masculino com idades entre 7 e 10 anos, no município e em outras localidades do estado. O delegado Marco Antônio Maia, da cidade de Goianésia, relata que Rosinha, como ele é conhecido na cidade, se aproximava dos meninos oferecendo vantagens. Ele tem uma facilidade de conversar com essas crianças. Essa segunda vítima aqui, ele tinha apenas um mês que ele tinha progredido para o regime semiaberto. E nesse um mês ele frequenta quadras de esporte, o lugar de onde tem crianças, aglomerações de crianças. Em regra, ele tem muita facilidade, começa brincando, ele costuma ir de bicicleta, ele sempre anda de uma bicicleta rosa, por isso que o apelido dele também é Rosinha. E no caso nosso aqui, ele tinha um radinho portátil, onde botavam as músicas, as crianças gostavam de música. E algumas vezes ele oferecia bicicleta, bala, então infelizmente ele fácil acesso, conversava com essas crianças, tornava amigo desse grupo de crianças, e ele aproveitava a melhor hora, infelizmente, que uma dessas estivesse sozinho, naquele ambiente que ele já ia aos poucos criando amizade com essas crianças, ele aproveitava para infelizmente molestar essa criança. Contra o acusado já existia 2 mandados de prisão. O delegado Marco Antônio Maia conta ainda que Rosinha é considerado um cidadão perigoso. Ele é um maníaco, é um cara extremamente perigoso e sabia que provavelmente ia acabar cometendo novos estupros no estado onde tivesse. Infelizmente a gente demorou 3 meses para conseguir localizar ele no entorno de Brasília. Na manhã de quarta-feira, uma equipe nossa esteve lá, conseguiu localizar ele numa residência onde estava escondido, fez a detenção dele e conduziu ele até aqui da delegacia. O delegado revela ainda que Rosimar Amorim de Assunção quase foi linchado na cidade de Águas Lindas. A Polícia do Distrito Federal nos ligou, informando que infelizmente o Rosimar tinha agido há 4 dias atrás, tinha estuprado um menino também de 7 anos no Distrito Federal. O menino foi extremamente machucado e nesse momento familiares e população pegou esse rapaz e linchou, tentou matar ele. Quando ele conseguiu se escapou e foi socorrido pelo bombeiro e graças a Deus sobreviveu. Mas aí a gente trouxe aqui na delegacia de Goianésia, já foi ouvido, ele já confessou esses crimes para mim, no inquérito. O
O delegado Marco Antônio Maia acredita que o maníaco tenha feito outras vítimas. Denúncias podem ser feitas na Polícia Civil, através do telefone 127. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Delegacia de Trânsito apresenta os resultados positivos da parceria com a Polícia Rodoviária Federal no Carnaval. Um trabalho conjunto que deve continuar em outras datas comemorativas. No Carnaval deste ano, pela segunda vez, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal uniram as forças na realização de 4.300 testes do bafômetro. 150 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. 30 deles responderão criminalmente. A parceria deu certo e a delegada titular de acidentes de trânsito, Nilda Andrade, levantou os pontos positivos desta operação conjunta. Aqui no município de Goiânia, a Delegacia de Acidentes de Trânsito, ela passou a atuar dentro do posto da Polícia Rodoviária Federal de Hidrolândia em uma parceria da Polícia Civil com a PRF, o que foi muito exitosa esta operação. Agora, em outros pontos do estado de Goiás, a Polícia Civil reforçou as equipes e teve um total de 150 autuações por embriaguez ao volante. Há de se entender que após a mudança da lei de 20 de dezembro para cá, ficou mais fácil de autuar o condutor por embriaguez ao volante, porque antes dependia só do exame de etilômetro. Agora, nós temos vários outros meios de prova em direito admitido, como prova testemunhal, vídeos, fotos. Então, o condutor que ingerir bebida alcoólica e for conduzir, ele está assumindo o risco de ser autuado em flagrante e pagar uma fiança de um valor considerável. Essas pessoas foram autuadas em flagrante e, se a situação recomendar, foram arbitradas fianças. Em média, foram fianças no valor de R$8.000. E, assim que o valor for recolhido, a pessoa pode responder o processo em liberdade. Do contrário, ela fica à disposição do Poder Judiciário. Se depender da delegada de trânsito Nilda Andrade, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal vão trabalhar unidas em outras datas comemorativas. A Polícia Civil pretende fazer parceria com a Polícia Rodoviária Federal todas as vezes que ensejar alguma manifestação da Polícia Rodoviária para a operação ou então em ocasião de festividades. Neste carnaval, 6 motoristas bêbados pagaram fiança de R$8.000 cada um. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Na cidade de Edéia, a 150 quilômetros de Goiânia, a mãe de 2 crianças de 5 e 3 anos está presa, suspeita de torturar os próprios filhos. Exames médicos apontam que, além de bater a mulher e padrasto dos meninos, também davam bebida alcoólica para eles. O homem está foragido. As marcas de agressões estão por todo o corpo dos irmãos. De acordo com o Conselho Tutelar, os maus tratos eram praticados tanto pela mãe como pelo padrasto. As crianças moravam em uma fazenda em Edéia. O Conselho Tutelar soube da tortura através de uma denúncia anônima. Violência entre jovens assusta todos os segmentos da sociedade. A taxa de homicídios entre crianças e jovens com idades entre 1 e 19 anos cresceu 375,9% nas últimas 3 décadas, segundo o Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, o CEBELA, com base em dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. O levantamento compara os números de 1980 com os de 2010 e aponta que, atualmente, os assassinatos possuem o maior peso dentre os fatores externos que provocam as mortes de jovens no país. Em 2010, os fatores externos, como assassinatos, acidentes e suicídios, representavam 26,5% das mortes nessa faixa etária. Em 1980, eram apenas 6,7% do total. A violência cada vez crescente foi um dos motivos que levou a Igreja Católica a adotar os jovens como temática para a campanha da Fraternidade 2013. A última vez que isso aconteceu foi há 21 anos, em 1992. O Monsenhor Daniel Lain, pároco da paróquia São Sebastião e coordenador da campanha em Goiás, explica que a ideia é trazer os problemas da juventude para o centro do debate da igreja. Nós queremos dar aos jovens motivos de esperança, razão de viver, não é? E apontar para alguns valores mais profundos da vida, como sejam a própria dignidade do jovem, da sua vida, da sua família, dos valores que traz consigo, não é? Do estudo, da educação, da saúde, porque não faltam oportunidades
e apelos no mundo para desviar nossos jovens para outras realidades que talvez venham dificultar a sua vivência. Essa é a 50ª edição da campanha da fraternidade. O pároco explica o lema, que esse ano é "Eis-me aqui, envia-me", retirado de Isaías. O lema é "Eis-me aqui, envia-me", tirada do texto de Isaías 6:8, que é um chamado, né? Javé, foi a leitura do domingo passado, Javé chama Isaías e ele prontamente responde: "Eis-me aqui, envia-me". Você vem e eu te envio. Isto é para quê? Para anunciar, para participar, para ser uma força dentro da sociedade. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, destaca que a campanha desse ano servirá como preparativo para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece em julho, no Rio de Janeiro. A igreja não pode ser a igreja dos anciãos. A igreja é a igreja das crianças, dos jovens, dos adultos. A igreja é uma grande família. Aliás, o próprio Jesus Cristo foi jovem e morreu como jovem, 33 anos. Então, o Evangelho é uma palavra que forma, que encanta a juventude quando ela se aproxima de Jesus e vê um Jesus vivo. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. 2 traficantes e 2 usuários de drogas foram detidos na madrugada de ontem em uma residência no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Maurício Alves das Neves, de 21 anos, e Geiciane Souza Toledo de Jesus, de 20, foram detidos pela Polícia Militar como responsáveis pelo tráfico no local. Outro suposto responsável, Maciel das Neves Silva, de 23, conseguiu fugir do cerco policial. Além disso, estava na casa uma criança de cerca de 2 anos, cujos pais não estavam no local. O Conselho Tutelar foi aí acionado para levar a menina. Na casa havia 121 papelotes de crack, 25 de maconha, uma moto roubada e eletrodomésticos que seriam trocados por drogas. Mais 2 homens foram detidos pela PM no local, mas como usuários de droga. Eles estavam comprando drogas no momento em que a viatura policial chegou à residência. 7h27. Sesc Goiás recebe unidade móvel Saúde da Mulher. O trabalho itinerante vai levar de graça vários tipos de atendimentos à população. A Unidade Móvel Saúde da Mulher, recebida pelo Sesc Goiás, é a 2ª unidade no país. O projeto, de natureza itinerante, pretende atender os municípios goianos em um período de 60 dias. A bordo serão levados diversos serviços de exames preventivos, como Papa Nicolau, ultrassonografia e mamografia, com a realização de tratamentos simples e encaminhamentos quando necessário. A diretora da Divisão de Ação Social do Sesc Goiás, Arminda Pereira de Avelar, afirma que o programa busca contribuir para a melhoria da assistência da saúde da mulher por meio do atendimento médico e também de ações educativas. As ações de educação e saúde, elas terão um foco muito forte, muito amplo, num trabalho de prevenir todas as doenças relacionadas à saúde da mulher. Então, o bem-estar da mulher é o nosso foco. Então, o trabalho preventivo, as orientações de educação e saúde é o que mais vai complementar todas essas ações do trabalho de exame. O trabalho tem a parceria de órgãos públicos e privados. A expectativa é atender quase 2.000 pessoas e assim melhorar o acesso da mulher à saúde, avalia Arminda Velar. Seguindo o protocolo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, há uma baixa cobertura dos exames preventivos do câncer de colo e de útero, e por isso o SESC vem trabalhar em cima dessa proposta para contribuir com o serviço público, o poder público, nessa perspectiva de melhorar esse índice de atendimento. A unidade possui salas de atendimento de mamografia e banheiro com vestiário de ginecologia. Todos os espaços são equipados com aparelhos necessários para a realização dos exames oferecidos. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Goiânia vai sediar Fórum de Secretários Municipais do Meio Ambiente. A destinação dos resíduos sólidos continua sendo um grave problema enfrentado pela quase totalidade dos municípios goianos. Dos 246, menos de 10 cumpre o que exige a legislação. Muitas das vezes, o lixo é jogado ao céu aberto, trazendo sérios problemas de saúde à população e também poluindo o meio ambiente. Até o ano que vem, os municípios vão ter que se adequar à nova lei. Muitos deles já não conseguem recursos federais para o setor devido à não apresentação, até outubro do ano passado, do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Para discutir o assunto, acontece no próximo dia 26 em Goiânia o terceiro Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente e Consórcios Públicos. O presidente do Fórum, Volmer Arraes, dá mais detalhes sobre o evento. É a primeira reunião que vamos fazer com os novos gestores. Será entre os secretários municipais de Meio Ambiente e os prefeitos. Iremos tratar de vários assuntos pertinentes à área ambiental, que hoje já agregam um espaço muito maior na administração pública. Qual seria esse enfoque, então? O enfoque será uma questão dos resíduos sólidos, incentivando a criação das secretarias municipais de meio ambiente, incentivando o licenciamento ambiental nos municípios, porque hoje grande parte dos municípios não tem esse licenciamento e um lava-jato que precisa tirar uma licença tem que vir em Goiânia, a SEMAR está sobrecarregada, não consegue atender a tempo porque é uma quantidade muito grande e é prejuízo para o empreendedor, o pequeno e médio empreendedor. Então, se os municípios licenciarem, é lucro para o município e é lucro para os empreendedores e para as propriedades rurais também. Agora, queira ou não, hoje, esse ano, os municípios têm que colocar na sua agenda a questão ambiental. Queira ou não, até porque a questão dos resíduos sólidos se tornou muito séria. Antigamente era multa para o município, hoje não, hoje é multa para o gestor e ação penal criminal, né? Contra também o gestor, o prefeito, que não tomar as providências necessárias para resolver o problema. Inclusive os prefeitos estão numa corrida contra o tempo. Na corrida contra o tempo, ela tem até o ano que vem para resolver. E muitos não vão conseguir se não tomar iniciativas agora. E nós estaremos levando para este congresso, para este evento, algumas alternativas. E uma delas é o consórcio público, que pode ser feito, e o consórcio público tem aí uma facilidade muito grande de conseguir recursos no governo federal, tendo os projetos convenientemente. Bom, hoje a denominação é resíduo sólido, mas o lixo, de uma maneira geral, como é que está esse problema hoje em termos de estado de Goiás? Quantos municípios realmente há uma expectativa de que realmente conseguem dar um tratamento adequado? Eu creio que 6 ou 7 no máximo de municípios em Goiás que trata corretamente o lixo. A outra parte, quer dizer, a grande maioria, não guarda, não caminha corretamente os resíduos sólidos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Ministério Público Federal cobra de companhias aéreas informações aos passageiros sobre paralisação parcial de voos no aeroporto Santa Genoveva a partir do dia 1º de março por causa das obras de reforma da pista de pouso e decolagem. Com a proximidade da data prevista para o início das obras de reforma da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Goiânia, o Ministério Público Federal cobra da Infraero esclarecimentos sobre a reforma da pista e as providências tomadas pelas companhias aéreas para informar os passageiros sobre o cancelamento de voos no período noturno. Durante a obra, que vai de março a junho, haverá paralisação parcial de voos entre as 9h10 da noite e as 7h10 da manhã. O superintendente da Infraero em Goiás, Ricardo Signorini, afirma que as companhias foram avisadas com antecedência sobre as mudanças no aeroporto. Algumas companhias já nos procuraram, né, já até algum tempo, e vem negociando. Não é uma conta muito fácil de fechar, né? As operações de voo, elas ocorrem em etapas, então deve haver ajustes em outros aeroportos também. E nem sempre esse ajuste é muito simples. Então, por isso, talvez essa demora. Mesmo com a comunicação oficial, a procuradora da República em Goiás, Mariane Guimarães, afirma que algumas companhias aéreas não disponibilizaram a informação aos consumidores e continuaram com a comercialização de voos para os horários que sofrerão paralisação do serviço e, por isso, podem ser responsabilizadas penalmente. Se o Ministério Público Federal, nós estamos investigando, vamos ouvir todas as companhias, constatar que a partir dessa data foi vendida alguma passagem, nós entendemos que esse fato caracteriza crime previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro, que é o crime de estelionato, e as companhias poderão, em tese, ser inclusive responsabilizadas penalmente por ter enganado o consumidor, fornecendo a ele um produto que elas de antemão sabiam que não tinham condição de entregar. Ainda segundo Mariane Guimarães, a orientação é para que os consumidores que já compraram passagens para os meses de março a junho no período noturno façam antecipadamente a remarcação do voo. O que eu aconselho a todos os consumidores que tiverem adquirido passagem para o período de 1º de março a 30 de junho, no período das 9 da noite às 7 da manhã, que não aguardem o contato das companhias, mas que proativamente procurem a sua agência de turismo ou o próprio 0800 das companhias aéreas, busquem com mais brevidade possível remarcação dessas passagens.
O Goiânia Convention, que representa as companhias aéreas, prevê uma perda de 40% dos voos por causa da paralisação do serviço no período noturno e, consequentemente, um aumento das tarifas. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. O bairro Cidade Jardim é o setor com o maior número de casos de dengue já registrados em Goiânia. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou que só na semana passada foram 110 casos da doença e os focos do mosquito estão por toda a parte, dentro e fora das casas. De acordo com a Vigilância em Saúde Ambiental, em apenas 3 dias foram recebidas quase 100 denúncias apontando criadores do mosquito na região. E a Secretaria Estadual de Saúde intensifica o combate à dengue no interior. A Secretaria Estadual de Saúde está intensificando as ações nos municípios goianos com maior incidência de casos de dengue. Segundo Murilo do Carmo Silva, coordenador de controle da dengue da Secretaria, tem sido trabalhada a conscientização da população sobre os riscos de Goiás se tornar um estado com epidemia da doença. Nós estamos reunindo também com a Subsecretaria de Vigilância do Distrito Federal e juntamente com o Ministério da Saúde, que tem ajudado a gente amplamente a tentar intensificar as ações, por exemplo, no entorno de Brasília, que deva estar merecendo um pouco da nossa atenção por estar em risco de epidemia, por ter aumentado enormemente o número de casos. Então nós temos trabalhado aí tentando fazer o manejo ambiental, que diz respeito aí à coleta de lixo veementemente, o uso de bloqueadores, nebulizadores, como por exemplo o carro fumacê, a contratação por parte do município de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate a endemias, para poder estar averiguando os lotes baldios, estar averiguando as casas que possuam, porventura, foco do mosquito da dengue. Estamos trabalhando com a vigilância epidemiológica de todos os municípios para estarem informando o quantitativo de casos, estar monitorando os casos graves dessa doença. Então nós estamos trabalhando assim de maneira geral como um todo para identificar qual é o município que tem um registro de maior número de casos e, consequentemente, tentar buscar nesse número, nessa informação, as melhores medidas para poder conter essa doença. Apesar do grande número de casos registrados em alguns municípios, como Goiânia, com mais de 11.600 no último mês, Aparecida de Goiânia, com mais de 1.700 casos, Porangatu e Itumbiara, Murilo do Carmo é enfático em afirmar que ainda não se vive uma epidemia da doença em Goiás. Nós não podemos afirmar que o estado de Goiás está vivendo uma epidemia. Nós podemos afirmar, sim, que alguns municípios do estado de Goiás estão vivendo a epidemia, porque aumentou enormemente o quantitativo do número de casos. Segundo Murilo do Carmo, ainda neste primeiro semestre, a Secretaria planeja visitas às regionais para divulgar projetos de realização de consórcios com municípios e de construção de ambulatórios médicos que vão facilitar no diagnóstico da doença. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Foram aplicadas em Goiânia, na tarde de ontem, as provas objetivas do concurso da Polícia Civil para o cargo de escrivão. Os candidatos responderam a 50 questões de múltipla escolha, sendo 15 de conhecimentos gerais, 35 de conhecimentos específicos do cargo, além da realização da prova discursiva, em que tiveram que elaborar um texto dissertativo sobre tema proposto pela banca examinadora. O resultado desta etapa será publicado no dia 26 de março. No próximo domingo, seguem as provas para os demais cargos da Polícia Civil, inclusive para delegados. 7h39, a seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa.
Esporte. Depois de ficar 7 meses afastados do circuito de tênis por causa de uma lesão no joelho esquerdo e ser vice-campeão no torneio de Vinha del Mar, no Chile, Rafael Nadal conquistou pela segunda vez o título de aberto do Brasil na tarde de ontem no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O tenista espanhol, número 5 do ranking mundial, passou pelo argentino David Nalbandian por 2-0. O título foi o número 51 da carreira do espanhol. A FIFA já vendeu 51 mil ingressos na segunda fase de venda para a Copa das Confederações deste ano, que será realizada no Brasil. O processo começou na noite de quinta-feira. No total, a entidade já vendeu mais de 52% do total de bilhetes. As partidas da seleção brasileira contra o Japão e contra a Itália não têm mais entradas disponíveis. E agora o futebol em Goiás. 5 partidas movimentaram o final de semana pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. O Rio Verde venceu o Craque 1-0 na estreia de Jairo Araújo. No JK, o Itubiara empatou em 2-2 com o Anápolis. Em Aparecida, a Aparecidense venceu o Grêmio 2-1. Em Goianésia, o time da casa ficou no empate com o Goiás 1-1. O Goiás manteve a liderança e a invencibilidade no Campeonato Goiano ao empatar ontem em Goianésia em 1-1. O técnico Anderson Moreira considerou um bom resultado e disse que qualquer resultado, vitória do Goianésia ou do próprio Goiás, seria um resultado justo pelo que os times produziram durante os 90 minutos. O próximo jogo do Goiás é daqui uma semana, contra o Rio Verde. Daqui uma semana, exatamente na segunda-feira que vem, o Goiás enfrentando a equipe do Rio Verde no estádio Serra Dourada. Com o empate de ontem, o Verde mantém a liderança do campeonato e a invencibilidade na competição. Este período de uma semana para o próximo jogo dará ao técnico Anderson Moreira mais opções. O zagueiro Valmir Lucas, o volante Thiago Mendes, o atacante Felipe Amorim e o William Matheus, que é lateral esquerdo, estarão à disposição para o jogo diante do Rio Verde. Pelo menos essa é a tendência. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a rodada foi aberta no sábado no Serra Dourada. O Atlético venceu a primeira partida do Goiano de futebol. E o Atlético venceu a primeira no Campeonato Goiano. Ufa, foi no sufoco, diante do Vila Nova, 1-0. Gol do atacante Ricardo Jesus, no início do segundo tempo, de cabeça. Primeiro tempo, o Atlético até que dominou o jogo. Mas, depois do gol, no segundo tempo, uma pressão tremenda do Vila. E aí o Atlético teve que se sobressair. Depois de ter feito uma defesa através de uma cobrança de pênalti do goleiro Márcio, que foi o destaque da partida na vitória diante do Vila. O Atlético volta a campo apenas domingo contra o Grêmio Anápolis em Anápolis. E agora já respira fora da zona de rebaixamento no Campeonato Goiano. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova continua sem vencer clássicos em Goiás. E o pior é que nem empata. E o Vila Nova perdeu mais um clássico no Goianão 2013. Já tinha sido goleado pelo Goiás por 3-0. No último sábado foi a vez do Atlético vencer o Vila também no Serra, só que por 1-0. Vila que volta a campo no próximo fim de semana fora de casa contra o Itumbiara. Já são 3 jogos sem saber o que é vencer. Derrotas para Goiás e Atlético, empate em casa com Aparecidense. Para o jogo do próximo fim de semana, o técnico Dario Pereira não conta com o volante Diego Paulista, jogador que recebeu o 3º cartão amarelo no sábado, então está suspenso. E existe a expectativa da volta do volante Osmar, que está machucado, mas deve ser liberado pelo departamento médico do Vila ainda nesta semana. A reapresentação dos jogadores do Vila acontece ainda hoje. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiás lidera o Campeonato Goiano com 17 pontos ganhos. O Goianésia vem em segundo com 14 pontos. Terceiro, a Aparecidense com 12. Quarto, Vila com 10 pontos ganhos. Quinto, Rio Verde com 10 pontos. Sexto, Itumbiara com 9. Sétimo, Atlético com 7. Grêmio Anápolis com 4 e Craque de Catalão com 3 pontos ganhos. Pelo Campeonato Carioca, no duelo entre os líderes dos 2 grupos da Taça Guanabara, o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 e com uma rodada de antecedência garantiu o primeiro lugar geral da fase de classificação. Com isso, o rubro-negro terá a vantagem de jogar pelo empate na semifinal e, se passar, também na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. Outros resultados do Campeonato Carioca: Vasco da Gama 2, Audax 0, Volta Redonda 1, Fluminense 3,
Quissamã 1, Duque de Caxias também 1. E pelo Campeonato Paulista, o velho chavão de que em clássico não há favorito ficou evidenciado na partida entre Corinthians e Palmeiras, ontem no Pacaembu, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Diante do atual campeão mundial e da Libertadores, o time alviverde, rebaixado da Série B do Brasileirão, não se apequenou, chegou a estar vencendo durante boa parte do segundo tempo e só não saiu com os 3 pontos porque esbarrou em um velho algoz. Romarinho entrou na etapa final para marcar o gol que garantiu o empate por 2-2. Foi o 4º gol do atacante em 3 jogos diante do principal rival corintiano. Outros resultados pelo Campeonato Paulista: Ponte Preta 3, Santos 1, Oeste 2, Penapolense 0, Atlético Sorocaba 2 e Linense 3. 7h46. Bastão com sangue é encontrado na mansão de atleta paraolímpico. Um bastão de críquete com sangue foi encontrado na mansão do atleta Oscar Pistorius, acusado de matar com 4 tiros a namorada, a modelo Riva Steenkamp, na última quinta-feira. A informação foi dada pelo jornal sul-africano City Press e fontes da polícia disseram ao periódico que havia muito sangue no bastão. A polícia investiga se o objeto foi usado por Pistorius para agredir a vítima ou pela modelo como forma de defesa. Os peritos permaneceram na casa neste fim de semana e, segundo o jornal, a porta do banheiro por onde foram dados os disparos foi retirada como evidência. O atleta paraolímpico foi acusado formalmente nesta sexta por homicídio premeditado em um tribunal da cidade de Pretória, onde ocorreu o crime, mas o corredor contesta a acusação. A imprensa internacional divulgou que ele teria confundido a mulher com um ladrão, mas essa versão foi descartada pela polícia. Os familiares de Pistorius estão em estado de choque com o crime, mas não acreditam que o assassinato tenha sido premeditado. Ele segue preso até pelo menos a próxima terça, quando ocorrerá mais uma audiência sobre o caso. Também na terça-feira, o corpo da modelo sul-africana será cremado numa cerimônia privada, de acordo com familiares. Oscar Pistorius recebeu o apelido de Blade Runner por usar próteses de fibra de carbono nas 2 pernas. Ele é considerado um herói na África do Sul e entrou para a história do atletismo mundial ao ser o primeiro campeão paraolímpico a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em Londres no ano passado. 7h48. Como diria José Calazans, o esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, a Goiás Industrial, vão cadastrar novas empresas interessadas em se instalar no distrito agroindustrial, que será ampliado. O Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia recebeu do governo de Goiás uma área de 34 alqueires situada ao lado do antigo Sepaigo, terreno que pertencia ao semiaberto. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida, Aribaldo Egídio, disse que 54 empresas já estão cadastradas na Goiás Industrial para o local. Juntas, elas vão gerar de 10 a 12 mil empregos. Como a capacidade de instalação de 150 indústrias no total, os interessados devem procurar a SIAG e a Goiás Industrial. Então a SIAG e a Goiás Industrial, através do Rio Valqueiro e Loto, têm feito essa interface para cadastrar. Eles têm ali uma lista inicial de documentos, cadastrou, ele vai estar aguardando o momento da instalação. Como foi feito, como foi falado pelo secretário governador, as obras iniciais de licitação dá-se no mês de abril. Então acreditamos que até o final de outubro, novembro, nós já temos condições de receber ali as primeiras empresas com a sua infraestrutura. Terminado a parte urbanística, isso já é possível, ou seja, é possível gerar mais emprego nesse distrito, né, a partir de novembro, dezembro ainda desse ano. De acordo com o governador Marconi Perillo, o governo de Goiás vai investir 15 milhões e 61 mil reais nas obras de infraestrutura e urbanismo na ampliação do Distrito Agroindustrial de Aparecida, a partir da licitação de abril. Serão 6 milhões e 15 mil reais em terraplanagem e pavimentação, 3 milhões 356 em galeria de águas pluviais, 1.398 no sistema de esgoto sanitário, rede coletora e ligações domiciliares,
2.807.000 no sistema de abastecimento de água através de poço profundo, mais emissário final para tratamento de esgoto, no valor de 194, estação de tratamento de esgoto no valor de 612 mil, rede elétrica 656, guarita e diversos, totalizando 15.061.000 reais. Hoje o Distrito Agroindustrial de Aparecida conta com 30 empresas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. A Agência Goiana de Habitação dá início hoje ao processo de regularização fundiária do bairro Floresta, na região noroeste de Goiânia, por meio do programa Casa Legal, sua escritura na mão. Ao todo, 1.610 famílias residentes no bairro Floresta vão poder ter suas escrituras em mãos. 15% dos imóveis de Goiânia não tem escritura. A maioria está na região noroeste da capital. Cine de Aparecida de Goiânia oferece quase 4.000 vagas de emprego. De acordo com a diretora do Cine Municipal, Célia Landim, o crescimento econômico da cidade tem gerado uma grande demanda por mão de obra. Segundo ela, o maior número de vagas é para atendente de telemarketing. Em segundo lugar, vem auxiliar de produção para atuar numa multinacional. Ao todo, são mais de 170 ocupações cadastradas no Cine. Para quem está em busca de um emprego, Célia Landim explica que há várias formas de se candidatar a uma vaga. A pessoa pode comparecer no Cine com seus documentos pessoais ou acessar o site maisemprego.mte.gov.br ou então encaminhar o currículo pelo nosso e-mail cine.aparecida@gmail.com, que com certeza nós temos aqui uma equipe especializada para estar convocando o trabalhador mediante seu perfil na vaga que nós temos. Isso economiza tempo, né? E vale transporte, porque ele vai vir já sabendo de uma vaga adequada para ele. Célia Landim explica ainda que o Cine oferece cursos de qualificação. É uma média de 34 cursos variados, são vagas que realmente tem no município, na área da indústria, diversificado em todos os setores. Inclusive, na área do empreendedor individual, ele pode começar seu pequeno negócio. O Cine de Aparecida de Goiânia fica na rua 11 de Maio, quadra A, lote 4, no centro da cidade. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. Vamos saber como foi o final de semana nas rodovias que cortam Goiás. Libório Santos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas tivemos 12 acidentes, 12 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma seripista na J010, quilômetro 153, entre Vianópolis e Lusiânia. Uma S10 placa JGP 3048 de Brasília. João Carlos Silva Araújo, Vitória Iracema Gomes Salles, Maria Isaildo de Jesus Rocha, Mona Lisa de Jesus Rocha e Micaela Araújo Rocha, todos saíram lesionados. E a passageira Denise Alves Santos, 42 anos, vítima fatal. E nós chamamos aqui a atenção para um acidente que aconteceu na noite de sábado, mais precisamente às 21 horas, foi na GO 241 em Cavalcante, no nordeste do estado. Foi uma colisão envolvendo uma moto e um trator agrícola. A moto era conduzida por Jackson da Silva, que saiu também lesionado, e o passageiro, o garupeiro, Leandro Arcanjo de Carvalho, 22 anos, vítima fatal. Um detalhe interessante, que serve até de alerta a todas as pessoas, é que as máquinas agrícolas existem normas especiais de tráfego nas rodovias, inclusive a proibição de tráfego durante o período noturno. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h54. Servidores públicos federais vão cobrar acordos feitos com o governo. O encontro acontece amanhã em Brasília. Funcionários públicos federais vão retomar as negociações para que sejam cumpridos os termos de acordo assinados no ano passado com o Ministério do Planejamento. Uma reunião foi confirmada pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério. Entre as cobranças estão a racionalização de cargos, reestruturação e criação de carreiras e fixação de servidores em locais de difícil acesso. Segundo o secretário de Finanças da Condicef, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Pedro Armengol, o objetivo é retomar assuntos que ficaram pendentes em 2012.
Não, para nós justamente, são pendências de acordo assinado no ano passado, principalmente eu destacaria nesse momento a questão da incorporação das gratificações nas aposentadorias, porque hoje, pela própria estrutura de remuneração que tem, está tendo um prejuízo muito grande. A regulamentação das avaliações de desempenho que foram instituídas e a maioria não foram regulamentadas, isso está trazendo uma série de problemas para os servidores, né? E a discussão, né, que perpassa várias carreiras, que inclusive a instituição de gratificações de qualificação. Então, centralmente é uma pauta específica da CONDCEF, não está dentro do eixo da campanha geral, né? Mas são pendências dos acordos assinados em 2012 que nós queremos tratar com o Ministério do Planejamento. Além dessas demandas, a CONDCEF pretende lançar ainda em fevereiro a campanha salarial unificada dos servidores federais. 7h55. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 1469 da Mega Sena. O prêmio acumulou e será de 14 milhões de reais para o sorteio de quarta-feira. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 35, 54, 56 e 58. Presos acusados de ordenar ataques são removidos de Santa Catarina. Dezenas de mandados de prisão foram cumpridos nos primeiros 2 dias de trabalho da Força Nacional em Santa Catarina para conter a onda de ataques iniciada no final de fevereiro. Entre os 70 detidos estão 4 advogados que estariam auxiliando os clientes a cometer seus crimes. 40 presos que estariam ordenando os ataques foram removidos para presídios federais em outros estados. Também foram montadas barreiras policiais em diversos pontos de Santa Catarina. Um homem abordado na estrada foi preso com R$62 mil e documentos falsificados. Um dos objetivos das barreiras e outras ações é bloquear os recursos usados pelos bandidos, uma tática que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, chamou de asfixiamento financeiro. As barreiras serão mantidas nos próximos dias e novos mandados de prisão devem ser cumpridos. Durante o fim de semana, foram feitas revistas em presídios. Os detalhes da operação, no entanto, são mantidos em sigilo para não permitir a reação dos criminosos. As facções teriam ordenado mais de 100 ataques nas 2 últimas semanas, principalmente incêndios a ônibus. Os motoristas da Grande Florianópolis decidiram não trabalhar mais à noite com medo da violência. Com informações da região sul, Denise De Roque. E a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina encaminhou um pedido ao comandante-geral da Polícia Militar para que 4 advogados presos sejam transferidos para unidades especiais. Eles são suspeitos de participação na onda de ataques que atinge o estado desde o fim de janeiro. Segundo o relatório divulgado pela Polícia Militar, o número de ataques desde o início da onda de violência em 30 de janeiro subiu para 107. Um grupo formado por pelo menos 30 homens fortemente armados invadiu e assaltou um centro de distribuição de tablets e smartphones na noite de sábado em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, o bando usou 8 carros e 10 caminhões para praticar o roubo. Uma grande carga de aparelhos eletrônicos foi levada do Centro Logístico Brasil, responsável por mais da metade das operações de distribuição de celulares no Brasil. O Exército vai auxiliar a Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, a combater o mosquito da dengue a partir desta segunda-feira. 30 militares vão trabalhar em conjunto com agentes de saúde para eliminar os focos da dengue. Os índices de infestação na capital estão 1000% maiores do que o registrado no início de 2012. Com a lei seca mais rigorosa desde janeiro para os motoristas que forem flagrados dirigindo embriagados, voltam a circular na internet informações de que é possível burlar a fiscalização. No mundo virtual, a informação é que é possível driblar o bafômetro ao tomar alguns comprimidos de um medicamento derivado da vitamina B6. Indicado para tratamento de pessoas com problemas hepáticos, como cirrose, o remédio age na remoção do álcool dos tecidos e do sangue, conforme a bula. Com tarja vermelha, deve ser vendido com receita médica. De acordo com José Luiz Maldonado, do Conselho Federal de Farmácia, apesar de o medicamento acelerar o metabolismo do álcool no organismo, não elimina os efeitos da substância no comportamento da pessoa. 7h59, Noticiário Internacional. Milhares de pessoas foram às ruas de 20 cidades búlgaras para protestar contra as altas tarifas de eletricidade do país. Os manifestantes pedem a renúncia do governo e a reestatização das empresas de distribuição de energia da Bulgária. Há relatos de confronto com a polícia na capital, Sófia.
Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.